É verdade que vai ter leilão de porto em 2026 e porto relativamente novo? O que vai acontecer? É concessão que está acabando, novos portos que vão vindo, é investimento, o que vai acontecer? Bem, a gente ouviu essa notícia, foi atrás dela e eu acho que é muito interessante a gente colocar aqui e fazer uma análise. Porto São Francisco do Sul e Imbitiba vão ser provavelmente leiloados em 2026. Interessou? Então solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final que eu garanto para vocês que informados ficaremos. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho todo legal do Comex que, por vocês, a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Vamos em frente. Pessoal, estava dando uma olhadinha em alguns grupos de WhatsApp que eu estou e eu recebi uma informação que é muito interessante sobre dois portos que vão entrar em possíveis leilões em 2026. Sim, eu vou ler essa notícia para vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre isso exatamente agora. O Terminal de São Francisco do Sul, SFS 201, tem leilão previsto para o primeiro trimestre de 2026, com investimento estimado em 37,4 milhões. Já os de Imbituba, IMB 06 e IMB 011 devem ser ofertados no segundo trimestre do mesmo ano, exigindo investimentos de 92,7 milhões e 181,7 milhões, respectivamente. Inclusive, essa notícia eu estou colocando aqui embaixo no link da descrição. Tá? Vamos pensar uma coisinha. Lembra quando eu falei sobre alguns portos difíceis de ser trabalhados aqui no Brasil? Tá lá aqui em cima. Eu citei exatamente o Porto de São Francisco do Sul. O que acontece? O Porto de São Francisco do Sul é um porto relativamente novo. Ele foi jogado para algumas cargas projeto por iniciativa de uma concessão e não um leilão, e uma empresa foi lá e pegou a concessão disso. Por que eu estou falando em 2026 e não ano que vem, não mês que vem, etc? Porque essa concessão provavelmente vai acabar, tornando o Porto de São Francisco do Sul um porto mais comerciável. Como assim comerciável? Explica essa situação. Eu falo para vocês. Quando eu falo que um porto é mais comerciável, vamos pensar uma coisa. Hoje em dia, hoje, em 2024 e até, sei lá, primeiro trimestre de 2026, o Porto de São Francisco do Sul, ele atende cargas projeto. Eu falo aqui em cima sobre isso. E sim, cargas complicadas, breakbulks, etc. Então, assim, o container normal não vem. Não tem rota para isso, não vem armador. Aula aqui em cima sobre armador, não põe esse tipo de rota. Quando existe esse possível leilão por conta de finais de concessões, nós temos um porto em potencial a ser trabalhado. Então, assim, aquele porto pequenininho ou aquele porto voltado por uma determinada carga projeto, etc., ele expande. E por que a gente está falando em dois portos aqui? Porque, primeiramente, o Porto de São Francisco do Sul, ele provavelmente será aberto a containers. Vamos pensar uma coisa, gente. A gente acabou de ter uma reabertura do Porto de Itajaí, aula aqui em cima sobre isso. E, em tese, o escoamento de containers está melhorando naquela região. Ok. E por que não ter mais um porto naquela região para ter um melhor escoamento? Fantástico. Então, assim, o que eu penso? Gente, toda vez que falamos em concessão, a gente está chegando para uma empresa falando assim, pega a minha empresa, por exemplo, pega o canal Comex Fácil, faz uma concessão, mas aqui, sei lá, 5, 6 anos você me devolve.
Você atua comigo, mas você me devolve. É como se eu estivesse emprestando o meu nome para você trabalhar. Ele me paga um X valor e daqui 5, 6, 7 anos me devolve e o canal Como é que Fácil volta a ser meu. Eu emprestei o canal para alguém e ele volta a ser meu. Em tese, é mais ou menos isso. Tá? Um leilão é diferente. É quando uma empresa arremata. Ela chega e fala assim, o canal Como é que Fácil é meu agora. Pra vocês entenderem. Isso pode acontecer com portos também. Então tudo depende do tipo do negócio. Por que eu estou falando muito de São Francisco do Sul e não estou falando de Imbituba? Porque Imbituba é um porto relativamente desconhecido. Desculpa quem trabalha com esse porto. Aliás, eu preciso até ver se eu estou falando o nome correto. Imbituba, isso. É um porto relativamente desconhecido. Mas vocês concordam comigo que de portos desconhecidos a gente tem um recente que está ficando gigantesco, que é o porto de Itapoá? Fala aqui em cima sobre isso. Itapoá está expandindo, gente, como eu já falei para vocês. E por que não ter mais portos assim? Vou dar um exemplo para vocês muito bem claro. Lá na China, lá no nosso principal fornecedor, tem porto em cada ponto. É sério, é porto de Ningbo, Shenzhen, Qingdao, puta, tem uma infinidade de porto. E um do lado do outro. E às vezes o custo fica muito mais barato. Sair de um porto desconhecido fica muito mais barato. Se tiver rota, melhor ainda. Entendeu? Não precisa passar por transbordo e tudo mais. Então assim, esse porto de Imbituba pode ser um grande trunfo, uma grande sacada para muita empresa, para muita movimentação que possa acontecer. E eu acho muito interessante. E além disso, você atrai investimentos. Sim, a gente deixa de sucatear portos e coloca tecnologias, a gente coloca informações, a gente faz do porto uma máquina. Máquina, gente. Ah, mas Thiago, vale a pena? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem muito porto pequenininho que infelizmente não é utilizado ou é mal utilizado. Eu vou dar uma aula para vocês mais para frente por que a gente não tem navios de grande porte vindos aqui do Brasil. É uma outra questão. Tá? Mas é porque nós temos alguns portos sucateados. E vamos melhorar, gente. É atrair investimento, é trazer investimento, é fazer tudo isso. Olha o tanto de empresa que está sendo vendido para armador. É CMA comprando, é MSC comprando empresas aqui no Brasil. E vamos embora. É isso. Ah, mas você tem que ser mais protecionista com as suas empresas, com as empresas. Gente, não. Não. Vou pensar uma coisa. Eu vou dar um exemplo claro para isso. Antigamente a gente tinha algumas empresas aqui no Brasil que viraram pura e simplesmente elefantes brancos dentro da sala. Mas a nossa nostalgia nos faz lembrar da mesma. Vou dar um exemplo, é ridículo que eu vou falar, mas o Mapping, que tinha uma loja de departamento gigantesca aqui em São Paulo, sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Mas a gente tem a memória afetiva. Ah, mas quando o porto funcionava, não sei o que, nos anos 50 e tal. Balela, muita coisa mudou. Os calados dos navios mudaram. Os navios que chegam e saem mudaram. Então, tira um pouco dessa nostalgia do tipo, o que é nosso é bom, o que de antigamente, o de hoje em dia não presta, e não é bem por aí. Vamos melhorar tudo em estrutura, tecnologia, etc. Mas voltando agora à notícia. Eu acho fantástico esse tipo de leilão. Eu acho fantástico essa entrada de leilão e por mais portos no Brasil. Pensa uma coisa. Eu moro em São Paulo. Eu tenho o grande Porto de Santos aqui do meu lado. Tem amigos meus que moram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e tudo bem. Tem gente que mora no Rio. Tá tudo bem. Tem gente que mora até em Salvador. Tá tudo bem. Agora vamos pensar no Nordeste. Gente, tem um porto só Suape. Porto conhecido, porto tem que ser conhecido, tem que ter mais
aberturas, a gente tem que trazer mais carga para cá, a gente tem que trazer mais para mais portos. Eu acho fantástico. E se a gente não tem como administrar, a gente que eu falo, o governo não tem como administrar, põe na mão de quem sabe. Manda ver. Eu acho fantástico. Em Bituba, que tenha o próprio Porto de São Francisco do Sul, vamos pensar em outros portos. Porto de Manaus, putz, fantástico o porto, mas gente, tem N problemas de características físicas. E também natureza. A água baixa e aí? Custo sobe, não é todo mundo que chega. Vamos melhorar esse país. Vamos colocar os portos na mão de quem manja. É isso, eu defendo essa bandeira. Mas voltando, que tenha mais leilões, que tenha mais empresas entrando aqui, trazendo as tal das PPPs, como eu falo, e façam isso dar volume. Muito legal, muito legal. Então, esses portos entrando em leilões e não mais em concessões, fica fantástico, a operação melhora. E o custo, inclusive, do frete internacional também, porque a gente vai ter mais opções. A pessoa que vai estar no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, vai conseguir ter um custo melhor. A carga vai chegar num custo mais reduzido. Bem bacana. O que vocês acham, né? Bom, gente, eu sempre falo que esse tipo de opinião divide muitos marinheiros. Sim, dividem muitas pessoas. Eu recebo dislikes por conta disso, mas eu acho que tem que ser feito dessa forma. Se a gente não tem competência, isso não é demérito, mas se a gente não tem competência, deixa na mão de quem tem. E que entrem em leilões, mas funcione, tá bom? Gente, aula diferente, gosto de mostrar para vocês o que está acontecendo nos bastidores do Comex, que talvez você nem imagina, mas vai melhorar a sua vida, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo crescer junto e amadurecer muita coisa no Comex junto. Bora nessa? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos de graça para todo mundo aprender e crescer junto. Vamos nessa que eu tô com vocês, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer horário, entra no Instagram, faz sua pergunta, que eu mesmo tiro suas dúvidas. E um quadro novo que tem lá no meu LinkedIn, no canal, que é o Drops do canal Como é que faço. Bem bacana, são textos curtinhos, rapidinhos, como informação para todo o mercado. Bem legal, né? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Então metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquela pessoa que está tentando entender por onde trazer a carga. Veja que temos mais opções futuramente. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Possa ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.